Sejam muito bem-vindos ao esse primeiro episódio aqui do programa, certo? do meu programa. E ele é um programa, ele é um diário, porque eu via tanto podcast, e, cara, eu acho que talvez a ideia aqui não seria exatamente que seja esse podcast, onde se converse, né? Mas a ideia principal aqui é que seja exatamente, que eu penso que seja um programa de rádio. Só que como não vai ter músicas, e que é o principal, né? Acredito, no rádio, além de notícias, que aqui também vai ter algumas coisas que tá acontecendo na atualidade, que infelizmente ou felizmente tem que trazer para o programa. Isso é um assunto que a gente pode tratar um pouco mais na frente. Mas a ideia principal aqui é que se tivesse músicas, efeitos sonoros, mas como é o primeiro episódio, ainda é bem rudimentar na forma do tratamento, tá no áudio. Você vê que o áudio é um pouco ruim, é um pouco arcaico, é um áudio até, vamos dizer assim, enfim, esqueci a palavra, mas segue. Mas a ideia é que seja um programa onde eu consiga compartilhar algumas ideias, algumas sacadas que eu percebo que a gente vê rolando no mundo, e eu acho bacana fazer essa produção aqui, certo? E como o primeiro, ele é mais para definir de boas-vindas, ele é daqueles vídeos que vão ficar vídeo barra áudio, que vai ficar no topo, para quem chegue de cabeça, mergulhe, acabe por acaso clicando nesse vídeo aqui, ele consiga entender mais ou menos qual é a pegada, porque às vezes a gente cai de cabeça vamos dizer assim, num canal de produção de alguma coisa, seja um canal de produção de programa, de podcast, de até um filme mesmo, uma música. A gente não sabe muito bem, a música talvez seja mais fácil, mas se a gente não tem nada prévio sobre aquilo, a gente fica meio perdido para entender o que exatamente daquilo se trata. Será que esse conteúdo, essa produção, ela é pesada, ela é mais 18, ela usa palavrão, ela não usa? Então esse vídeo aqui ele é mais de apresentação mesmo desse programa, certo? Por enquanto, ele segue com o meu nome. Talvez eu tenha que colocar, certo? Um nome próprio para esse programa aqui, porque eu tenho eu comecei até a escrever alguns textos, mas acabei apagando da minha espécie de newsletter, né, que fazia uma produção de alguns textos, que era As Melhores Intenções. Mas esse aqui eu não sei se vai ser o mesmo nome, ou leve só o nome talvez de laboratório, alguma coisa assim. E o diferencial aqui é tentar trazer rever o que está rolando sobre alguns temas que, infelizmente ou felizmente, eu julgo interessante e eu consiga trazer para cá, certo? Seja ligado a notícias que está acontecendo, algumas tretas de internet, como eu disse, que infelizmente ou infelizmente a gente tem que estar tratando. Porque isso, né, falei agora há pouco, que é um tema que a gente vai jogar aqui agora, que infelizmente, cara, os canais, eles acabam ficando presos às notícias, entende? Até o meu aqui, nessa produção, vai estar tratando, vai estar lidando, vai estar trazendo algumas notícias que talvez você já até veja no canal, certo? Nesse momento, agora há pouco, ainda está se falando sobre a questão da URAC, então todo mundo está comentando, está tendo a questão do BBB, então todo canal está comentando. Você pode seguir 4 canais, vamos dizer assim, se você gosta do Petri, gosta do My Conquister, gosta do canal do Bento Ribeiro, Chapado Crítico, e você vê que felizmente ou infelizmente, eles estão tratando desse, cada um, claro, colaborando com seu ponto de vista, com seu humor, com sua forma de produzir, mas eles ficam a gente acaba ficando preso, né? A gente aqui é um pouco de prepotência, mas vocês entendem o que eu quero dizer. Essa questão da produção mesmo, né? De que a gente acaba preso a essas notícias, porque são notícias quentes, pautas quentes, né? Que todo mundo quer saber o que está acontecendo e acaba querendo saber também a opinião dessas pessoas. Acaba criando um pouco de
uma certa rotatividade, porque você vê em um canal, você vê o Orachinho comentando, o Orochinho comentando, você vê o Bento comentando, vê o Petri comentando, o Michael Kister comentando. Então você acaba que, se você curte todos os canais, você vai vendo a mesma notícia, só que de pontos de vista diferentes. Aí a ideia aqui é que eu, como é um cara que consumo muito, eu gosto muito de programa, gosto muito de rádio, gosto muito de TV, e eu consumo essa galera e outras também, é tentar ver todo o que está sendo falado, ler um pouco também do que está acontecendo e trazer um ponto de vista, talvez buscando exatamente ser esse ponto de vista diferente, ou se todo mundo está contra o crime, não sei o que vou ficar a favor do crime, certo? Mas a pegada é essa do programa, é um programa, vamos dizer assim, mais tranquilo, mais de boa, que é para ser o de rádio mesmo. Ele só não vai ser tão informativo, porque eu acredito que, por mais que hoje, né, em início de 2026, eu ser estudante de filosofia, muito perto de terminar a graduação, eu acho meio pedante, entende? Eu ficar, cara, eu tenho alguma coisa para contar para vocês, eu tenho alguma verdade para revelar para vocês, que isso até eu julgo, cara, muito, muito chato, porque não que essas pessoas têm o arcabouço teórico, intelectual para falar essas coisas, mas, cara, se ninguém perguntou, velho, eu acho muito chato você tá falando, entende? Se você fala, se você acha que você tem que falar, tudo bem, mas sempre quando eu vejo alguém querendo dar aula de alguma coisa, defender alguma coisa tão firme, tão cegamente assim, eu dou uns 2 passos atrás e, cara, não sei, tem alguma coisa estranha. Eu sempre tive muito problema com quem tenta mudar o mundo, que acredita que trouxe a verdade. E muitas vezes, cara, existem os dois polos. Você vê alguém da internet grande, vamos dizer assim, não vou dizer um coach, mas talvez, e nem guru, porque você já tem a imagem de certas pessoas que são chamadas de coach, são de gurus, mas às vezes não, é um professor que se coloca como, eu vou ensinar para você aqui o que não foi contado nas escolas, a verdade que você não sabia. Eles querem esconder, cara, assim, bicho, a maioria das vezes, cara, nem é tão verdade assim, as pessoas nem querem esconder, e que se realmente quisesse que escondesse, cara, provavelmente você já tinha perdido a vida. Até a gente sabe, até onde a gente sabe, muita gente que tinha essa verdade de fato foi apagada, cara. O Putin e outras galerinhas aí se encaminharam de mandar essa galera pro ralo. Então dificilmente esse cara vai ter a verdade mesmo. Ele vai ter essa verdade, ele vai trazer o ensinamento. E quando eu falo essa galera do topo aqui, você fica, cara, isso aí mesmo, ele está falando, esse cara aí é um bosta, esse cara é um merdão por falar isso. Mas, bicho, às vezes a gente mesmo é um cara assim, entende? Às vezes a gente não sabe tanta coisa assim, mas quer dar palpite, quer dar uma cortada, quer dar uma mitada, quer dar uma... como é que a moçada fala hoje, né? Quer dar uma cortada, quer dar um fecho. Cara, essa é uma palavra que... algumas palavras chatíssimas, cara. Principalmente se todo mundo usa, pra mim, perde o sentido. Isso é pra qualquer palavra. Acha que vou dar um fecho nela aqui. Cara, às vezes você não sabe tanto assim, velho. Às vezes a pessoa sabe das coisas que tá falando e assim, não tem sentido você dar esse fecho, né? Assim, vou falar a verdade aqui pra ela. Isso falando no micro, já a gente aqui no dia a dia, de corrigir uma pessoa porque tá falando alguma coisa, pô, esse cara aí, lá vai ele de novo falar essas besteiras. Cara, às vezes o cara, ele realmente pode ser que ele saiba o que tá falando, certo? E às vezes a gente não sabe o que tá falando, né? No sentido de que a gente é esse cara que tá catucando alguém que tá passando alguma mensagem, né? Aí falando aqui nesse sentido do cara, nem necessariamente desse guru que quer trazer a verdade, mas a gente querendo trazer a verdade. A gente vai fazer, vamos dizer assim,
Um exemplo que eu faço hoje é treino. Eu vou pra academia, vou com um colega meu, e o colega meu tá treinando, ele treina mais tempo que eu, mas eu tô corrigindo ele, eu tô comentando alguma coisa sobre o treino dele, é, e às vezes eu tô começando mesmo, todo mundo tá ciente aqui que eu tô começando, mas eu começo a dar palpite, eu começo a dizer que, cara, isso aí, será que tá certo mesmo? Não que você não possa, claro, mas, cara, exige respeito, velho. Não é a mesma coisa de eu levar você, vamos dizer assim, que a gente se conhece, eu levo você pra... Vamos dizer assim, eu tô fazendo esse programa aqui já tem um tempo, vamos dizer assim, eu tô fazendo há alguns anos. Aí eu digo, cara, vamos fazer, velho. Você disse que tem vontade de fazer. Eu digo, vamos lá, cara, vamos fazer. E durante o programa você vai dizer, não, ei, cara, esse callback seu aí, eu acho que ele não tá certo. Eu acho que esse callback, e você pode ter razão, cara. Você pode ter razão no treino, o meu stiff pode estar uma porcaria, o meu leg eu posso estar curvando a minha lombar, né, porque tá muito pesado. Isso você tá certo, entende? Mas assim, é você saber como se fala na linguagem das ruas, é saber chegar, cara, é saber pisar, né, saber onde tá pisando. E não chegar falando, corrigindo, entende? É muito fácil a gente olhar para os coaches, os gurus, os influenciadores, essa galera toda, e a gente ia apontar o dedo, cara, reclamar que essa galera... Mas muitas vezes, cara, o problema é a gente mesmo, entende? Recentemente eu vi até um post que era uma menina falando que, cara, às vezes o livramento que, né, tem os posts comuns que a pessoa diz, meu Deus, ele sair da minha vida foi um livramento. Amiga, ele ter saído da sua vida é um livramento. E às vezes o livramento é a gente mesmo, cara. A gente é problemático mesmo, a gente que é cheio de problema. Eu não sou dos que acham que todo mundo precisa de terapia, todo mundo precisa se cuidar, todo mundo precisa... Não acho, cara, mas algumas vezes a gente é o canalha da relação, né? A gente é o estressado, é o reclamão, é o encostado, é o cara chato mesmo, o cara desinteressante. Pode ser, cara. Eu acredito muito nisso, velho. De você aceitar que você pode ser o problema, entende? Quando eu digo aceitar, não quer dizer que, cara, eu sou o problema, então foda-se todo o restante. Mas de entender que, cara, pô, bicho, você é um cara vagabundo, entende? Você é um cara mala. Então, você olhar pra si mesmo e, putz, cara, realmente o que essa pessoa tá dizendo aqui, óbvio que no calor do momento, de algum problema que a pessoa fala, você, cara, o que essa pessoa tá falando, velho? Assim, vamos dizer assim, o que essa pessoa tá falando, velho? Eu tô corrigindo o exercício dele aqui, entende? Naquele momento você pode achar que tem razão, cara, mas você parar e olhar e, putz, cara, talvez o livramento seja eu realmente ter saído da vida da minha namorada, porque eu sou muito, muito chato, cara. Fico enchendo o saco dela porque ela fez tatuagem, porque ela colocou um piercing, porque ela... Assim, cara, ela quer outras coisas, entende? Aí o problema, a maioria das vezes, tá com você, com a gente, né? Então, nesse sentido, cara. E eu nem sei porque eu entrei nesse ponto aqui. Exatamente. E comentar um pouco aqui, cara, que agora que eu tô diferente pro meu caderno, que eu comecei a anotar algumas ideias, principalmente para esse programa, e para algumas coisas que eu vinha pensando, cara. Eu vinha tentando produzir alguma coisa, seja um texto sobre esse programa aqui, mas eu ficava meio assim, o cara não tenho ideia para nada. Mas, cara, muitas vezes você tem alguma ideia de alguma coisa. Claro, o cara que quer criar, né? Existe o cara que consome, gosta de consumir e não tem problema nenhum. Ele vai passar a vida inteira consumindo e, cara, não tem problema, é o estilo dele. Mas tem caras que querem produzir alguma coisa e acabam deixando passar essas ideias, cara. Então, ia anotando essas coisas assim, ideias bobas, cara. Eu até anotei uma piada aqui, cara, sobre os Mormons, que depois eu tô pra ver se já existe essa espécie de sketch que eu fiz, a mini sketchzinha dos Mormons que vão na casa de alguém, que provavelmente eu acho que já tem, cara. Mas o fato de eu colocar ela no papel, eu vejo se ela é minimamente linear, porque ela tem, eu acho que pouquíssimas linhas aqui que eu escrevi, eu acho que ela deve ter umas 9 a 10 linhas, que quando você escreve, cara, eu acho que você tira essa ideia da sua cabeça, que você fica 30 mil dias, cara, aquela ideia, tem aquela ideia, putz, aquela ideia,
E quando você tira do papel, e quando você tira da cabeça e joga no papel, você tira lá da sua cabeça, cara. Isso é bom também, porque você para de ficar aquilo. É como se fosse um trabalho pendente, né? Eu preciso fazer um relatório, eu preciso escrever um texto, eu preciso gravar um vídeo, eu preciso editar uma foto, já falando de algum trabalho, né? Putz, eu preciso entregar alguma demanda, que às vezes você pode entregar essa demanda, só que você fica adiando, e essa demanda fica na sua cabeça zanzando, cara. Então, quanto mais você fizer, mais você tira essa coisa da sua cabeça, né? Eu comecei a escrever essas ideias que assim que elas saem, você já pode dar lugar para outras ideias para virem matutando novamente na sua cabeça. Então, quanto mais rápido vir na sua cabeça e você escrever, mais rápido pode vir outras ideias. E pô, esse programa aqui, ele surgiu dessa anotação, que eu comecei a sentar não, às vezes escrevia até em pé, né? Porque tem um cachorro e ele está aqui deitado agora, um cachorro, na verdade, e se eu sentar, ela vem para cima de mim. Então, eu escrevi em pé, cara. Escrevi mesmo, não exatamente essa parte da sketch, mas de algumas ideias que eu estava ouvindo outro programa, de uma live que eu estava ouvindo. Então, ele ia falando algumas coisas, ia falando sobre música, algumas coisas eu ia pescando. E, cara, putz, disso aqui eu consigo desenrolar algumas coisas. Eu consigo colocar um programa sobre isso. Eu consigo postar falar alguns minutos sobre isso, o que é bacana, entende? Então, esse processo de escrita é muito bom. Estou para comprar alguns livros agora sobre criatividade, sobre produção, para ver se me ajuda nesse processo desse programa, que, cara, eu espero muito que ele, daqui a pouco, eu consigo colocar música, eu consigo ter um soundboard bacana, mas nesse momento é só no áudio, cara, com o que tem. Eu aqui sentado no sofá, enquanto tem família Addams aqui na TV, que, putz, cara, é muito louco como a comédia tá nessas coisas aqui, cara. Em certos filmes que passam despercebidos e tem uma comédia, assim, muito boa, cara, uma comédia muito bem colocada, uma comédia muito construída, que é muito interessante de se ver, que às vezes a gente nem presta atenção, cara. Tava vendo a cena agora aqui, que ela tira talvez esteja até em outras coisas, né? Mas eu vi agora, o que tá fresco na minha cabeça é isso. De que ela abre o guarda-roupa, Mortício, e tira as coisas do meu tio. Tem um nome do tio lá, mas agora eu não vou lembrar. As coisas do meu tio. E depois ele tira o meu tio. Cara, isso é muito... Por mais que seja uma bobeirinha, uma coisa simples, mas, cara, imagina, abrir o armário, né? Abrir um armário e ter as coisas de alguém, que é a coisa mais normal do mundo, mas você ter esse alguém dentro do armário, cara. Isso é uma sacada, assim, muito simples, que no roteiro, talvez o cara matute um bom tempo pra escrever, e uma piada de poucos segundos, cara. E eu tenho lido, cara, isso aqui fazendo conexão, né? Que eu tenho feito minha monografia em Heidegger, que é um filósofo alemão, e ele em sua obra... no seu livro Heráclito, que é um livro que ele escreveu praticamente feito de algumas palestras que ele deu, de alguns cursos, e ele vai falar sobre exatamente isso, cara, sobre o extraordinário do ordinário. Então, são coisas pequenas, claro que eu estou parafraseando e usando essa ideia que não é necessariamente o que ele quer dizer, mas puxando para fazer essa explicação aqui que eu estou fazendo, que é uma coisa simples, uma coisa banal, que você consegue extrair uma piada, entende? Eu acho que os Simpsons tem muito disso, o South Park tem muito disso, de que são coisas banais do dia a dia, que dali o cara consegue criar, extrair um humor, cara. Eu acho que eu tenho acompanhado, eu sempre acompanhei, sempre gostei muito de humor, de stand-up, e agora recentemente eu tenho dado muita atenção na produção das piadas. Então, é interessante ver como eles têm um argumento central, sempre tem um ponto principal, e a partir desse ponto principal eles vão desconstruindo essa ideia. Então, seria mais ou menos isso, que é uma coisa banal, uma coisa acontecendo, algum acontecimento tem uma notícia, e dessa notícia você tenta, que para a maioria das pessoas passa batido, tenta extrair dessa notícia um ponto diferente, ponto de vista diferente. Às vezes que do ordinário, de uma coisa boba que as pessoas não percebem, e tira o extraordinário. Ou às vezes do extraordinário, no sentido pior da palavra, né? Se a gente pegar no caso da Andressa Urach,
e tenta tirar uma coisa mais extraordinária, mais louca ainda e extrapolar. Bom, eu acho que para início de programa eu acho que é isso. Aqui você consegue sentir mais ou menos do que eu estou falando aqui, do que eu vou falar nesse programa. Mas ele é focado praticamente no longo prazo, cara. Eu estudei muito sobre investimentos quando eu era mais jovem, hoje nem tanto, porque o foco principal de que você estuda sobre investimentos é você ter o dinheiro para investir. Então eu dei uma parada sobre estudar só sobre investimentos, mas agora depois, não agora já são um tempo, como fazer o dinheiro, né? Como fazer esse dinheiro para aplicar com esse conhecimento de investimento que você tem. E se fala muito sobre longo prazo, cara. Esse programa aqui, provavelmente ele vai ser atolado pelos outros, que eu espero que ele seja atolado pelos outros no sentido de que eu vou fazer outros, eu vou fazer mais outros, e ele vai ficando para trás, cara. Que é mais importante que eu tenha 100 programas feitos, que eu tenha 1000 programas feitos, para que se faça volume, que é o principal. O longo prazo é o principal. O seu primeiro investimento, ele não faz tanta diferença. Ele pode fazer diferença no sentido de que, cara, você deu o primeiro passo, é isso aí, mas o mais importante é você manter a consistência, que no longo prazo esse programa inicial aqui, que às vezes está repleto de nervosismo, repleto de preocupação, repleto de insegurança, mas no longo prazo tudo isso acaba passando batido. Dificilmente alguém vai chegar no seu canal do YouTube e colocar nos mais antigos e clicar para ver isso, né? Vamos ver aqui como é que ele faz. Quem gosta de produção mesmo, talvez consiga. Vamos ver a evolução dele aqui, cara. Seja um curioso, goste de saber mais ou menos como era a produção no início. Ele volte e clique. Mas a maioria não. Quer ver o seu trabalho mais novo, o seu trabalho mais recente. E esse aqui é só o primeiro trabalho, é o primeiro teste, é o primeiro piloto. E foi mais para colocar essa ideia na rua. Eu espero que tenha sido um programa simples, não foi um programa demorado. Foram 22 minutos. E eu consegui falar alguns temas aqui que eu vou trazer novamente no futuro. Que esse aqui foi só o primeiro, é só para, vamos dizer assim, só para sentir. Como eu lembrei agora do Tokyo DK, quando ele fala pegou 50k e gastou com besteira só para sentir. Mas aqui foi só para ter a primeira produção, ter a primeira postagem. Eu espero que dê para sentir mais ou menos o tom, o meu sotaque, que por ser nordestino, e se a pessoa não só seja de outro estado, mas que consuma muito, mas que ela seja nordestina e ela consuma muito conteúdo de outro estado, o meu sotaque ele pode ser diferente. Ou até no meu próprio estado, ou na minha própria região, vamos dizer assim, do Nordeste, para outros estados, ele seja diferente, ele soe diferente. Mas ele é o primeiro. Eu espero que deixe para ter uma ideia central do programa e os próximos episódios virão, beleza? É isso aí. Forte abraço e que seja o que Deus quiser.